Número 1. Gabriel Diniz. José Gabriel de Souza Diniz, ou Gabriel Diniz, ou simplesmente GD, como os fãs o chamavam. Morreu precocemente, aos 28 anos, em um acidente com um pequeno avião no litoral sul de Sergipe, ocorrido no dia 27 de maio de 2019. A aeronave que levava Gabriel Diniz não tinha permissão para fazer táxi aéreo. Gabriel estourou nacionalmente com o hit Jennifer, mas o público nordestino já o conhecia há anos, em bandas como Cavaleiros do Forró e Forró na Farra, ou em duetos com Wesley Safadão e Cristiano Araújo, outro artista que também morreu no auge da fama. Natural de Mato Grosso do Sul, GD foi criado na Paraíba e talvez pela mistura dos dois lugares transitava bem do forró ao sertanejo. O corpo do cantor foi enterrado no dia 28 de maio de 2019 no cemitério Parque das Acácias, também na capital paraibana, em cerimônia reservada para a família. Ricardo Boechat. Ricardo esteve presente nos principais jornais do país, como O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Seu último trabalho na comunicação foi no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde estava desde 2004, quando começou como âncora no noticiário Band News FM em 2005. Ricardo morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, na queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São Paulo, depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, embaixo do viaduto de interligação com o Rodoanel, chocando-se com um caminhão e incendiando-se. Também morreu no acidente o piloto da aeronave. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Randy Rhoads. Em março de 1982, o guitarrista americano da banda Ozzy Osbourne, na época com 25 anos, estava em um pequeno avião pilotado por Andrew Aycock. Ao fazer manobras perto de um ônibus estacionado onde outros integrantes da banda dormiam, durante a brincadeira passaram 3 vezes próximo do ônibus. Na quarta, a asa esquerda do avião raspou no teto do ônibus, bateu num pinheiro e caiu na garagem de Jerry Calhoun, explodindo e destruindo tudo. Ozzy ainda correu para prestar socorro. Ele entrou na casa que estava em chamas e salvou um homem, mas infelizmente Randy estava morto. Fernanda Vogel Mesquita foi uma modelo brasileira. Fernanda começou a trabalhar como modelo aos 8 anos. Foi morar em Itaboraí, onde aos 15 anos, após fazer um book com uma fotógrafa do lugar, assinou contrato com a agência Ford Models e em seguida com a agência Mega. Ficou conhecida pelo seu papel no comercial do chocolate Prestígio da Nestlé. Faleceu por afogamento após a queda do helicóptero do empresário João Paulo Diniz, seu namorado na época, na praia de Maresias, São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em 2001. O encontro do corpo da modelo praticamente encerrou uma das maiores operações de resgate nos últimos anos no litoral norte. Durante 7 dias foram mobilizados mais de 70 homens, 2 navios, 2 lanchas, 8 botes, 2 carros e 3 helicópteros. Alia. Em 1994, com apenas 15 anos, a cantora Alia lançou seu primeiro disco e fez muito barulho. Depois de apenas 6 anos, já acumulava uma indicação ao Oscar de melhor canção original por Journey to the Past, na animação Anastasia, além de 5 menções em diferentes categorias do Grammy. Quando já dominava a música, partiu para o cinema e fez elogiadas atuações em Romeu Tem que Morrer, do ano 2000, e A Rainha dos Condenados, em 2002. Infelizmente, a cantora e atriz morreu em um acidente aéreo aos 22 anos, em 2001. O avião decolou com o peso para o equilíbrio ultrapassado, caindo de nariz a cerca de 200 metros após o final da pista. Além da cantora, morreram os produtores do vídeo, os seguranças, representantes da gravadora e funcionários responsáveis pela beleza da cantora, em menos de 20 segundos no ar. Uma queda de avião na cidade alemã tirou a vida de 23 pessoas em 1958, sendo 8 jogadores do Manchester United. A delegação do clube estava retornando de Belgrado, onde enfrentou a Estrela Vermelha pela Liga dos Campeões.
quando uma tempestade de neve dificultou as condições do voo e causou o acidente. Um dos sobreviventes, Bud Shelton, se tornou um dos grandes jogadores de todos os tempos nos Diabos Vermelhos, na Inglaterra e no mundo. Leila Diniz. Em 1972, a queridíssima atriz brasileira Leila Diniz faleceu tragicamente aos 27 anos, quando voltava da Austrália para o Brasil, em um avião que bateu ao tentar pousar em Nova Delhi. Segundo autoridades indianas, o piloto errou ao abandonar cedo demais os procedimentos conhecidos como regra de voo por instrumento usado quando não há visibilidade. Uma mulher de se admirar, 3 anos antes da tragédia, a carioca havia sido alçada a porta-voz da liberação feminina no país, algo extremamente desafiador naquela época. E ainda hoje Leila é lembrada e marcada como um símbolo da nova mulher. No dia 28 de abril de 1993, uma aeronave da Força Aérea da Zâmbia, que levava a seleção do país para uma partida nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, explodiu logo após decolar de um aeroporto em Libreville, no Gabão, onde havia sido reabastecido. 18 jogadores, 3 dirigentes e 5 militares perderam a vida. Otis Redding. Por motivos desconhecidos, o avião bimotor no qual o cantor viajava com sua banda de apoio, a Beer Case, girou, caiu e afundou no lago Monona. O único sobrevivente foi o trompetista Ben Coley, que estava dormindo e acordou segundos antes do impacto, mas não soube explicar o que aconteceu. 9 anos antes da tragédia com o time inglês, outra equipe já havia deixado em comoção seus fãs, em mais um acidente de avião. Parte do time do Torino e base da seleção italiana que viria para jogar a Copa do Mundo no Brasil no ano seguinte, morreu próximo à cidade, depois do choque contra uma das torres da Basílica de Turim. Ninguém sobreviveu. O dia que a música morreu. Em 3 de fevereiro de 1959, um avião monomotor caiu próximo a Clear Lake, em Iowa, tirando a vida dos músicos norte-americanos de rock and roll Buddy Holly, Rich Valens, J.P. Richardson, assim como o piloto Roger Patterson. Este dia seria definido posteriormente por Don McLean em sua canção American Pie como o dia em que a música morreu. A aeronave estava em um ângulo levemente descendente e inclinada para a direita quando atingiu o solo a 270 km por hora. Ela então capotou e derrapou por mais 170 metros na paisagem congelada antes que a massa retorcida de ferragens batesse contra uma cerca de arame farpado. Os corpos de Holly e Valens caíram próximo ao avião. Richardson foi arremessado através da cerca e dentro da plantação de milho do vizinho, enquanto Patterson ficou preso na cabine. Autópsias posteriores indicaram que todos os 4 morreram instantaneamente com o impacto. Investigações concluíram que o acidente foi provocado por uma combinação de mau tempo e erro humano. Kobe Bryant. Em 26 de janeiro de 2020, Bryant e mais 8 pessoas morreram na queda de um helicóptero nos arredores de Calabasas, no sul da Califórnia. Sua filha de 13 anos, Gianna, estava na aeronave com ele. Relatórios preliminares afirmavam que o helicóptero teria caído em uma região montanhosa durante uma densa névoa. Segundo testemunhas, o helicóptero estava em chamas antes da queda. Segundo as autoridades do condado de Los Angeles, não houve sobreviventes do acidente. Na noite de 28 de novembro de 2016, às 21h58, no horário local da Colômbia, a aeronave com o time da Chapecoense caiu perto do local chamado El Gordo, quando fazia o procedimento de aproximação. O avião trazia 77 pessoas a bordo, tendo por passageiros e atletas, equipe técnica e diretoria do clube brasileiro.
jornalistas e convidados que iriam a Medellín, onde o clube disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Entre passageiros e tripulantes, 71 pessoas morreram na queda do avião e 6 foram resgatadas com vida. Seleção da Dinamarca. O desastre aéreo com a seleção dinamarquesa de futebol aconteceu em 16 de junho de 1960, quando um avião fretado pela Associação Dinamarquesa de Futebol caiu no Estreito de Øresund, apenas 50 metros depois de decolar do aeroporto de Copenhague. Em más condições climáticas, os 8 passageiros, que eram jogadores da seleção dinamarquesa olímpica de futebol, morreram na hora e apenas o piloto sobreviveu, embora tivesse que amputar uma perna. Mamonas Assassinas. Um dos casos mais curiosos de famosos que previram a hora da morte aconteceu com 2 membros da banda Mamonas Assassinas, grupo que fez um sucesso absurdo no Brasil com apenas um disco lançado. Em 2 de março de 1996, o grupo estava a caminho de São Paulo, quando o jatinho em que estavam se chocou contra a Serra da Cantareira. O que impressiona foi que um mês antes do acontecido, Dinho, que era o vocalista da banda, em tom de brincadeira, fala sobre um avião que quase caiu na selva amazônica. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Ele é interrompido por Júlio, que pergunta: Você era o Dinho dos Mamonas? Eu era. E Dinho responde: A boa é que eles eu era. consertaram o radar. Quebrou de novo. E foi o próprio Júlio que teve a próxima visão do que estava por vir, pois 12 horas antes do acidente, o tecladista Júlio Hazek revelou em um vídeo a sua premonição. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. O acidente causou uma enorme comoção no país. Marília Mendonça. Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde da sexta-feira, dia 5, após a queda de um avião de pequeno porte, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, onde a cantora faria shows e deixou o Brasil inteiro de luto. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995. A artista surgiu como ícone do feminejo em 2016, com sucessos como Infiel, Folgado e Saudade do Meu Ex. Antes, ela já era compositora de sucessos do sertanejo. As letras empoderadas e de sofrência marcaram a carreira da cantora.